Hoje eu quero falar sobre uma vida de obediência. Essa mensagem, ela nasceu essa semana em cima de uma frase que eu li e que marcou muito a minha vida. Quem já leu esse livro da Elizabeth Elliot? Quem já leu? Esse livro é muito bom. E essa frase, ela marcou a minha semana. A obediência a Deus é sempre possível. Diga para o irmão que está do seu lado, a obediência a Deus é sempre possível. Amém? Diga para o irmão que está do outro lado, a obediência a Deus sempre é possível. Aleluia! E por muitas das vezes nós limitamos a nossa obediência porque a situação a qual nós estamos vivendo, as crises que acontecem na nossa vida, seja ela financeira, seja ela emocional, começam a nos limitar a obedecer a Deus, até mesmo os nossos negócios. Nós não podemos negociar a nossa obediência a Deus pelas situações adversas. Por quê? Porque no mundo teremos aflições. Mas o que a Bíblia fala? Nós não seremos atingidos, porque nós estamos com o Senhor. Nós estamos com Ele, se nós passaremos por aflições, mas a Bíblia me garante que com Ele eu vou passar, que com Ele eu vou conseguir vencer. Eu preciso crer nessa palavra. Agora, a profissão da nossa fé, ela é importante. Por quê? Ela está em quem? Em Deus ou em mim mesmo? Em Deus ou naquilo que eu acredito que parece ser bom para a minha vida, ou para a minha alma, ou para suprir uma necessidade em mim. Então eu preciso entender que uma vida de obediência, ela vai me custar muitas coisas. Uma vida de obediência, ela vai requerer de mim sacrifícios. Alguns involuntários, outros voluntários, mas não importa. O que eu e você precisamos entender nessa tarde é que o meu nível de comprometimento com o Evangelho precisa aumentar. Porque a minha vida de obediência, ela revela o meu comprometimento com o Senhor. Ela revela o meu amor por Jesus. E sabe como isso funciona na prática? Nós só obedecemos a quem tem o nosso coração, sim ou não? Exemplo, se uma pessoa te direciona a fazer algo, se ela pede algo para você e ela não tem o seu, se você não tem o coração dela, ela não tem o seu coração, você não vai obedecer. Nós obedecemos a quem? Ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso líder, a autoridades que ganharam o nosso coração e agora nós obedecemos. Então o que acontece? Nós só iremos obedecer a Deus se de fato Ele tiver o nosso coração. E esse lugar, ele é revelado, ele é ganhado no lugar de intimidade. Ele é conquistado no lugar secreto, na sua vida com Deus. E sabe, você precisa entender em nome de Jesus, que se o Senhor tem o seu coração, Ele tem tudo. Então você não vai hesitar em obedecer aquilo que Ele pede para você. Por isso, no nome de Jesus, obedeça ao Senhor. Ame ao Senhor com tudo que você tem. Porque a Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se Deus tem o seu coração, você vai obedecer a Deus. E por muitas das vezes, na nossa caminhada com Deus, nós temos desobedecido ao Senhor. Nós não temos obedecido a Deus na medida que nós precisamos obedecer. Nós condicionamos essa obediência às situações que nós estamos passando, mas o Senhor nos chama para uma vida de obediência que é além de vir à igreja, que é além de participar de uma célula, que é além de devolver o dízimo. Uma vida de obediência é viver a palavra de Deus. Então você, crente, precisa ler a Bíblia. Você precisa mergulhar na palavra para que você obedeça a Deus não só naquilo que você quer, mas para que você obedeça a Deus a tudo o que a palavra dele nos pede e aquilo que ele também nos pede no secreto. Porque tem coisas que não são pecados que Deus vai pedir. E se você não obedecer, você foi desobediente. Você desagradou o coração de Jesus. Agora entenda. Se você não estiver sensível à voz do Senhor, você não vai conseguir obedecer a Ele naquilo que você precisa obedecer.
E todo mundo sabe o que acontece quando a gente não obedece o pai e a mãe. O que acontece? Peia. Mandei você fazer, você não fez. Vem cá, a varinha vai corrigir. E com Deus não é diferente, irmãos. Só que nós estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando. Não é que Deus vai me bater, mas Ele vai me corrigir. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça ao Senhor. Viva uma vida de obediência a Ele. Porque só vir à igreja não significa que você é obediente a Deus. Só participar de uma célula não significa que você é obediente a Deus. Sabe o que é que resume a sua vida de obediência a Deus? João 14, 21. Coloca para mim. Olha o que o texto fala. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E o que me ama, aquele que me ama, será amado pelo meu Pai. E eu também amarei e me revelarei a Ele. Quem pode dizer amém? Então, aquele que ama o Senhor obedece os seus mandamentos. Então a obediência aqui e o amor estão linkados, eles estão fincados um ao outro. Não tem como separar essas duas coisas. Dizermos que amamos a Deus, mas não obedecemos a sua palavra. Dizer que amamos a Deus e não caminhar em santidade, porque é isso que Ele requer de nós. E nós temos negociado a nossa vida de santidade por coisas fúteis, por coisas pequenas, pelo pecado, por alguns problemas que acontecem no meu dia. Nós temos deixado Deus de lado e temos vivido de acordo com as nossas vontades, não de acordo com a vontade do Pai. E aí você me pergunta assim, mas pastor, qual é a vontade de Deus? Leia a palavra dele. A palavra dele. Leia a Bíblia. Medite nela dia e noite, porque a obediência a Deus é um resultado da fé. Agora, nós temos fé. Fé em quê? Porque fé significa confiança. Se a Bíblia me promete que com Ele eu terei aflições, mas que eu passarei com Ele, que eu conseguirei vencer, eu preciso me agarrar a essas verdades e entender que a vida que eu levo nesse corpo precisa glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Eu preciso me munir com aquilo que a Bíblia me deixa como ferramentas para que eu possa vencer os momentos difíceis da minha caminhada. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 1,6, que há um chamado à obediência. Então Deus me chama, Deus te chama para a obediência. Quem pode dizer amém? Amém. Eu quero ler um texto com você. Gustavo, coloca só um pouquinho de retorno para mim, por favor. Só um pouquinho de retorno. Diz assim um texto. Pronto, eu estava escutando só lá. Obrigado. Diz assim um texto. Portanto, estejam com a mente preparada. Prontos. Eu nem falei o texto, né? Falei não, né? Vou repetir. 1 Pedro, se eu não falei, não vou repetir. 1 Pedro 1,13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Próximo. Como filhos obedientes, não deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Diga amém. Por quê? Porque eu e você, nós fomos chamados a obedecer ao Senhor, e o texto fala sobre isso, como filhos da obediência, não deixem se amoldar, não se amoldem ao que vivemos no passado, ao pecado que nos rodeava. Não, eu preciso olhar agora e entender que eu preciso viver de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso viver de acordo com a vontade do Pai, porque Ele me chamou para ser o quê? Santo. Então o reflexo da sua obediência é a santidade. Se você é uma pessoa que vive no pecado, se você é uma pessoa que vive deliberadamente na prática do pecado, você não obedece a Deus. Porque a palavra dele me faz esse convite para ser obediente. E consequência dessa obediência é uma vida que glorifica o nome dele. Sabe, adolescentes, nós precisamos entender nessa tarde, em nome de Jesus, que existe dois tipos de filho.
o filho que obedece e o filho que não obedece. Eu não vou perguntar isso porque talvez seu irmão está aqui, mas você vai ver dentro de casa o filho que obedece e o filho que não obedece. O que acontece com o filho que não obedece? Peia, meu amigo. Infelizmente é assim. Na minha época era assim. Hoje não pode mais bater, né? O conselho tutelar chega, prende, leva embora o pai, a mãe, todo mundo. Educação positiva, né? Então, o filho que obedece e o filho que não obedece, o filho desobediente. E quando não há obediência, há uma correção. Essa correção ela pode vir por diversas maneiras. Lá em casa, a gente tem que falar assim, se não obedecer, o negócio vai pegar. Vai perder isso, vai perder o futebol, vou vender o videogame. Porque é assim. Assim na sua casa também é assim? Na sua casa? Quando apronta, meu amigo, quando apronta, o negócio pega. Então, eu quero que você entenda nessa tarde que nós precisamos ser filhos obedientes. E não existe santidade sem obediência. Porque a santidade ela é um estilo de vida que buscamos fazer o que Jesus faz. Sabe, então, nós precisamos elevar o nosso nível de obediência ao Senhor. Nós precisamos meditar na sua palavra, entender o que Ele quer de mim. O que Ele quer de você para esse tempo. E nós vamos entrar em alguns níveis de obediência. Mas eu quero que você entenda que o primeiro ponto dessa mensagem é: você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa meditar nela, você precisa colocar em prática essa palavra, porque há um chamado para ser santo. E ser santo é ser separado, ser santo é fazer a vontade de Deus. Ser santo é você abandonar o seu passado para viver de acordo com aquilo que Jesus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Agora, nós estamos caminhando com Cristo, nós estamos participando das coisas que a igreja proporciona, como eventos, conferências, célula e os cultos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: experiência sem obediência não gera transformação. Porque esses ambientes vão gerar em você uma experiência. A experiência do culto legal, a experiência do encontro que foi muito bom, a experiência do Acamp Team. Mas se você não obedecer ao Senhor, essa experiência não vai gerar nada dentro de você, a não ser um momento legal. Ela não vai gerar mudança além de um momento legal. Então você precisa entender nessa tarde que a experiência que você tem, ela precisa vir com obediência para que Deus ele possa alterar alguma coisa dentro de nós. Você pode dizer amém? Agora, cuidado com a falsa obediência. Cuidado com a falsa obediência, porque a Bíblia fala em Isaías 29:13 que o povo honra o Senhor com os lábios, mas o coração está distante. E qual é essa falsa obediência que tem se infiltrado dentro da igreja, dentro da cela, na casa do líder, na vida do líder? O cara chega pro líder e fala assim: Ei, Rian, cara, tá tudo em dia, tá tudo certinho, meu devocional, eu não tô pecando, mas o cara por trás tá pecando. O cara não tá lendo a Bíblia, o cara não tá orando. Isso é uma falsa obediência. Porque você diz com seus lábios que está fazendo e obedecendo, mas não está. Vamos lá, vamos confessar um pecado em público aqui. Quem já mentiu para a mãe que a mãe mandou fazer algo e você disse que fez e não fez? Pode confessar em público, eu também já fiz isso. Pois é. A mãe falou assim: você lavou o banheiro? E você: já lavei, mãe. Nadinha, não lavou. O cara passou um pano na pia ali, fez um migué e disse que lavou, mas não lavou. Então esse texto retrata justamente isso. Essa falsa obediência. Pessoas que se submetem àquilo que foi pedido, mas ela faz do seu jeito. E sabe o que tem acontecido? Tem muita gente no Evangelho de Jesus dizendo que está fazendo aquilo que o Pai pediu, mas não está vivendo exatamente aquilo que Ele pediu. Está maquiando a sua vida com Deus. E você precisa entender que se você não obedecer na totalidade aquilo que Deus te pediu, você pode provocar consequências trágicas na sua caminhada com Ele. E aí você vai ver o cara desviado: ah, mas o fulano desviou. Por quê? Uma falsa obediência. Não vivia a vida que condizia viver. Sabe? Entende? Porque essas verdades, elas são colocadas em práticas, mas você precisa discipular sua alma. Não é uma ilusão o evangelho, é uma decisão. E ele é real e muito verdadeiro. Então entenda que você precisa viver de acordo com a vontade de Deus.
discipulando as suas emoções, para que você consiga experimentar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós somos uma geração que somos muito afetados nas nossas emoções, sim ou não? E por diversos fatores. Mas uma das coisas que eu e você precisamos entender nesse tempo é de que o Senhor se sobressai a tudo isso. A tudo isso, as crises de ansiedade, as depressões, aquilo que tem assolado a nossa alma e nos feito viver, na verdade viver não, vegetar em algumas coisas. E o Senhor, Ele está sobre tudo isso. Então entenda que se você obedecer ao Senhor, se você viver de acordo com a vontade de Deus, você vai viver aquilo que é propósito dele para a sua vida. É a única forma de você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, é você obedecendo a sua palavra. Você pode dizer amém? Obedeça a palavra de Deus. Viva de acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Aqui não tem nenhum filho desobediente não, né? Os que chegaram do encontro agora já confessaram tudo, está tudo na luz, aleluia, glória a Deus. Agora, nós precisamos nos discipular, disciplinar, para que possamos viver de acordo com a vontade do Pai. Deuteronômio, coloca para mim, Deuteronômio 28, do 1 ao 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aquela famosa frase que resume esse versículo: a obediência gera... Ninguém sabe. Obediência gera bênção, irmãos. Aprenda esse versículo. Obediência gera bênção. Diga para o seu irmão: obediência gera bênção. Porque esse texto em especial se retrata ao povo de Israel, que foi desobediente e obstinado a respeito do pecado e dos seus próprios desejos. Mas o Senhor dá uma direção aqui: obedeçam e eu os abençoarei. Nós seremos abençoados se obedecermos. A obediência, irmãos, ela vai abrir portas na sua vida. Diga amém. Ela vai abrir portas. Uma pessoa obediente, uma pessoa que obedece a palavra, ela vai proporcionar para a sua vida futuramente portas abertas em todas as áreas da sua vida. Seja no trabalho, seja na faculdade, nos seus sonhos. Quem obedece a Deus é muito abençoado, irmãos, porque é uma promessa. E dentro de casa a regra não muda. Eu sempre falo que se você é um filho obediente, as coisas vão chegar mais fáceis para você. Vai chegar. Por quê? O seu pai e a sua mãe vai fazer isso aqui, ó, para poder agradar você, porque você é um filho obediente. O filho exemplar só tira 10 na escola. A nota mais baixa é 8,5. O filho exemplar que sempre faz aquilo que o pai pede. O filho exemplar que, além de tirar as notas boas, arruma as coisas dentro de casa, é organizado, arruma a cama, arruma o seu quarto. Tem alguém assim? Diga amém aqui. Eu falei pra Bianca que depois que eu me casei, eu acho que eu dei uma desviada, né? Quando eu era solteiro, irmãos, e eu aproveitei pouco a minha adolescência, né? Porque eu casei cedo, você já sabe da história. Mas até a minha roupa suja era dobradinha. Lá no cesto, assim, toda bonitinha. Era. Aí depois que eu casei, eu desviei um pouquinho, mas ainda continuo um pouquinho organizado. Deixa eu dizer uma coisa para você no nome de Jesus. O meu pastor lá em Marabá, ele dizia um negócio. Ele falava assim: aonde tem lixo, aonde tem bagunça, tem demônio. Cansei de ouvir isso. Quando eu cheguei da IFOL, meu amigo, aí que eu arrumava tudo mesmo. Porque eu falava: aqui não tem demônio não, aqui não tem bagunça não. Então, crente, no nome de Jesus, você adolescente, arruma o seu quarto. No mínimo, arrumar o seu quarto. No mínimo, lavar sua roupa. Ah, porque a mamãe não, pega a máquina lá, pede ajuda pra mamãe. Mamãe, me ensina a lavar bem aqui esse negócio. Quantos ml de sabão, de detergente? Porque é isso. Sabe por quê? Você vai casar um dia.
E aí a sua namorada vai chegar para sua mãe e vai falar assim: como é que é o fulano? Como é que é o Rian? E mãe não vai mentir não, viu? Não mente não. Minha filha, você tem certeza? Ixi. Aqui em casa não faz isso, não é o caso do Rian, viu, gente? Aqui em casa o caba não lava uma colher, não lava um prato. E aí, meu amigo? Por isso, eu estou te dando uma chave para o seu casamento daqui a pouco. Diga amém. Porque como você trata a sua mãe, é como você vai tratar a sua esposa. Como você trata as coisas da sua casa, é como você vai cuidar da sua casa, da sua família. Você pode dizer amém? Por isso, melhor agora em nome de Jesus. Obediência gera bênção. Amém? Não se iluda com o Instagram, viu, meninas e meninos? Porque é bonitinho no Instagram, porque é assim, assim, assado. Não, quem conhece é a mãe. Quem é você em casa? Isso pode comprometer o seu futuro. Por isso, vigia, não é não, Feijoada? Feijoada é um rapaz trabalhador, um ótimo pretendente aí para daqui quantos anos? Que o bichinho ainda é novinho ainda, tem 15 anos só. Daqui uns 3 anos só. Feijoada trabalha em um monte de lugar aí. Quando eu topo ele na rua, tá trabalhando. Mulher gosta de homem trabalhador também, viu? Como é que, se não trabalhar, como é que come? A Bíblia fala que a gente vai comer pelo quê? Pelo suor do nosso trabalho. Tem que trabalhar. Amém? Talvez você não tenha idade ainda para trabalhar fora, mas trabalhe dentro de casa. Trabalhe dentro de casa. Ajude seu pai, ajude sua mãe em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa tarde. Tô fazendo teu nome, Feijoada. Daqui 3 anos, vou estar te casando, viu? Ele tem quantos anos? Ele 14, é? 15, é? Ah, daqui com 18. O João disse que vai casar com 18 lá em casa, o meu filho. Disse que com 18 anos, eu falei, com 17 tu vai começar a orar. Com 18 tu vai começar a namorar. Hã? Rapaz. Vamos lá. A obediência a Deus é sempre possível. Você pode dizer amém? Eu quero trabalhar 3 pontos essa tarde. O primeiro deles é: a obediência a Deus é possível, mesmo quando as minhas emoções estão frágeis. Anote aí. A obediência a Deus ela é possível, mesmo quando as minhas emoções estão frágeis. Você pode dizer amém? Quem não passa por um momento de vulnerabilidade nas suas emoções? Quem não? Uma tristeza, uma nota baixa em casa, um AP que recebeu do pai, acaba fica triste, mole, como eu peguei muito quando era mais novo. Eu já contei pra vocês, né, que um dia eu queria ir embora de casa. Peguei uma taca, antes de ir, peguei uma taca quando voltei. Passei só 3 horas fora. Meu amigo, de corda. A gente fica com as emoções frágeis quando acontece alguma coisa, quando perde um parente. E às vezes não aconteceu nada, você só acordou triste. Já aconteceu com você? Nunca aconteceu com você? Ah, só acordei triste hoje. Mas como é possível obedecer a Deus com as emoções frágeis? Você já parou para pensar? Por quê? Charles Spurgeon fala que as nossas orações mais sinceras são quando a gente está passando por momentos de escassez na nossa vida. Mas, se você perceber esse momento de escassez, com as emoções frágeis, com as situações não cooperando, você pode também correr um grande risco de abandonar a sua fé, de viver de acordo com a sua vontade. Aí você dá a louca e fala assim: hoje eu vou fazer o que eu quero, eu não estou nem aí para meu líder, eu não estou nem aí para o meu pastor, eu não estou nem para ninguém. Já aconteceu com você esse negócio? Estou nem aí com ninguém, não quero nem saber. Hoje eu vou fazer isso. Irmãos, nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Aonde Deus ele vai intervir nessas situações, aonde as minhas emoções elas não estão cooperando para que eu continue obedecendo a Deus. Como eu vou me comportar nessa situação? Eu quero te dar um exemplo de um homem chamado Jesus de Nazaré. A Bíblia fala lá em Lucas 22, 42, presta atenção. Olha o que aconteceu com Jesus. Só para resumir o texto. Jesus subiu para o monte para orar, chamou os seus discípulos e ele foi orar. E ele estava lá no momento de oração e ele fala assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha
vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Amém? Amém? Então Jesus, ele passou por momentos difíceis, aonde foi necessário que ele fosse obediente ao Pai em tudo. Você imagina? Jesus sabia que ia morrer e da forma que ia morrer. E ele sobe agora para orar. Isso antecede essa crucificação. Ele pede: Pai, passa de mim se possível, mas contudo que seja feita a tua vontade. Não tem problema você colocar diante de Deus as suas emoções, o que você sente, o que você quer. Mas no final o que precisa prevalecer é a vontade dele sobre a sua vida. Não é a sua vontade. Não é a sua. Pai, hoje eu não queria ir para a igreja. Pai, hoje eu não queria nem ver meu líder. Mas no final você foi ver, você foi um filho obediente. Por quê? Porque as suas ações não condizem com a sua oração. A oração que você fez, talvez não querendo ir, talvez não querendo viver. Porque no final você foi obediente. E esse é o ponto. Porque nós precisamos obedecer a Deus. A Bíblia fala em Hebreus 4:15 que Jesus foi tentado em tudo, mas em tudo ele suportou. Ou seja, Jesus passou pelas mesmas dificuldades que eu e você passamos. Passou, irmãos. Não pense que foi mais fácil para Jesus do que é para você. Ah, porque Jesus era Deus. Não. Ele foi tentado, mas ele suportou. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. Por isso, nós precisamos entender que independente das condições emocionais que eu e você estamos passando, nós precisamos obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor. Ele suou sangue. E esse fenômeno acontece sim, viu, irmãos? Não foi só com Jesus na Bíblia, não. Eu esqueci o nome, porque o nome é meio difícil. Eu não vou tentar falar, porque senão eu vou enrolar a língua aqui, mas o nome é meio difícil. Mas esse fenômeno acontece com o nosso corpo, sim. Então, Jesus suou sangue, gotas de sangue caíam no chão enquanto ele orava. Mas ele orou por quê? Porque ele queria fazer a vontade do Pai. Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde. Não adianta você querer fazer a vontade de Deus e não orar. Você precisa orar. Não adianta você querer fazer a vontade de Deus e não ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Porque senão você vai lutar sem Deus e você não vai fazer a vontade do Pai. Você precisa se tornar vulnerável nesse lugar de intimidade. Por que Jesus subiu para o monte para orar, irmãos? Por que ele era necessitado de orar? Porque ele precisava de intimidade com o Pai. Eu não sei qual é a crise emocional que você está passando, mas passe com Jesus. Porque a nossa obediência não depende das minhas emoções, ela depende de uma decisão. E o que você precisa fazer é a vontade do Senhor. Eu não sei como estão as suas emoções, eu não sei o que você está passando em casa, mas seja obediente à palavra de Deus. Eu quero declarar que as situações que você está passando lá vão ser resolvidas em nome de Jesus. Amém? Se há alguma confusão dentro do seu coração, procure o seu líder. Abra o coração para ele falar assim: ó, eu estou me sentindo assim, assado, cozido. Eu estou desse jeito, o negócio não está legal. Exponha para a luz, para alguém te ajudar no nome de Jesus. Larga de ser orgulhoso. Tem gente que não conta por orgulho, com medo de decepcionar o líder, a liderança, e o que vão pensar de mim. Não tem problema. Não é o que vão pensar, é o que está acontecendo na sua vida. Então, no nome de Jesus, abra a sua vida para o seu líder e conte para ele. Amém? Eu quero deixar um exemplo para você que aconteceu comigo. Em 2020, eu falei para a Bianca que nós não iríamos mais cuidar da Aliança Jovem lá em Marabá. Eu entendia que o meu chamado era outra coisa, menos cuidar de jovem. Eu não queria mais cuidar de jovem. Queria evangelizar, fazer escola. E aí eu fui conversar com o meu pastor. Eu falei: pastor, eu não quero mais Aliança Jovem, não. Aí ele: o que foi? Eu falei: não quero. Tá, não dá mais, eu quero focar no evangelismo. Eu ia pra rua toda semana. Toda semana eu ia pra rua. Toda semana. Em três cantos da cidade. E eu entendi que minha parada naquele momento era cuidar das pessoas na rua, evangelizar, e eu não queria mais Aliança Jovem. Aí eu me lembro do que ele falou algo para mim. Ele falou assim: Nakayama, deixa eu te dizer uma coisa para você. Você é um homem
que não tem só um talento. Então você dá conta de cuidar do culto na rua, dos evangelismos e também dá conta de cuidar da Aliança Jovem. Então não saia no nome de Jesus. E aí eu fui orar e eu decidi obedecer a Deus por meio da voz do meu pastor naquela época. Porque eu também entendia, por mais que a minha vontade externa era não estar, de que eu precisava estar. Então você precisa estar sensível à voz de Deus. Porque nem sempre a vontade que você tem hoje, não seja a vontade de Deus para a sua vida. No meu caso, não era. Era uma vontade minha. Mas Deus estava dizendo assim, não, por meio da voz do meu pastor, não, você precisa permanecer. E se eu tivesse deixado a Aliança Jovem naquela época? Será que eu estaria aqui? Não sei se eu estaria aqui. Porque eu acredito que a obediência ela vai abrindo portas para você viver grandes coisas na presença de Deus. A única pessoa que sabe do meu futuro é o Senhor. Então eu creio que foi necessário, eu mesmo não querendo estar na Aliança Jovem, permanecer na Aliança Jovem, até chegar o dia de eu ser enviado para cá. E foi no mesmo ano que eu fui enviado para a Imperatriz. Eu sempre gosto de dizer essa história, porque quando o pastor Nato me convidou para vir cuidar da Aliança Team, eu falava que eu não queria mais Aliança Jovem, não, que eu não queria adolescentes, né? Porque a Aliança Jovem eram jovens mesmo de 25, 30, tinha também adolescentes, mas não tinha essa separação para organizar melhor a rede, né? E o público a qual o pastor estaria cuidando naquela época. Então eu cuidava de todo mundo. E eu falava, não quero. Mas Deus mudou o cursor. Eu fui obediente a Deus, mesmo não querendo cuidar naquela época. E valeu a pena. Você pode dizer amém? Quem está me entendendo? O segundo ponto. A obediência a Deus, ela é possível, mesmo que isto custe a minha promessa. Agora eu quero pegar um pouco pesado com você. Muitas das vezes, a obediência a Deus para a sua vida vai custar a sua promessa. E eu quero te dar um exemplo. Principalmente para os líderes que estão aqui me escutando, líderes de célula, líderes de rede. Principalmente vocês. Muitas das vezes a nossa obediência, ela vai custar a nossa promessa. Gênesis 22, 2. Então Deus diz: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Quem sabe dessa história? Eu quero resumir essa história. Deus promete um filho a Abraão. Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu um filho para ele. E somente 25 anos depois, a promessa chega. Imagine só, olha o tempo. Demorou 25 anos para Abraão receber o filho da promessa. Lembrando que ele não poderia ter filho juntamente com sua esposa. E sabe o que acontece? Agora Deus entrega o filho. Deus dá a promessa. Mas depois Deus pede a promessa que era Isaque. Nesse texto, Deus pede Isaque como um sacrifício. E sabe o que Abraão faz? Abraão pega a sua promessa, prepara todo mundo e vamos subir ao monte, porque agora eu vou sacrificar a minha promessa. Só que chegando lá, quando, na verdade, no meio do caminho, o menino pergunta para Abraão: pai, cadê o sacrifício? Ele: não, meu filho, Deus vai prover. Fique tranquilo. Quando ele chega lá, nesse monte, que ele vai imolar o menino, que ele vai sacrificar o menino, uma voz fala com Abraão, para que Abraão não matasse o menino. Quando Abraão olha para o lado, o cordeiro está ali. E Deus devolve Isaque para Abraão, porque Deus estava pondo à prova a sua obediência. Tem muitas coisas que Deus vai te pedir, mesmo não querendo te tomar, mas Ele vai devolver, porque Ele só quer provar a sua obediência. Eu não sei se já aconteceu com você, de alguém te pedir um favor. A Camila fala assim: Camila, vem aqui em casa, tem como tu me levar na rodoviária 1h da manhã? E aí quando dá meia-noite a pessoa liga: Camila, não precisa mais, só que ela disse sim antes. E aí a pessoa liga e fala assim: não precisa mais, já deu certo aqui. Aí você: poxa, ganhei um pontinho. Eu não queria ir, mas eu ia para agradar essa pessoa, para ajudar essa pessoa, mas agora não precisou mais. Já aconteceu com você? Já aconteceu muito comigo. Muito mesmo. Então, imagine só. Abraão, irmãos, precisou sacrificar a sua promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que você ora hoje que vai chegar. E quando chegar, Deus vai pedir. E quando pedir, você precisa entregar.
Pastor, mas e se no meu caso ele não devolver? Aí é você e ele. Porque Abraão ele devolveu. Eu não estou dizendo que tudo aquilo que Deus pedir para você ele vai te devolver. Mas eu estou dizendo que tem coisas que ele vai provar a sua obediência. Amém? Irmãos, Deus não tenta ninguém, tá bom? Deus prova. E se ele prova é porque ele quer te aprovar. Diga amém. Então eu quero que você entenda uma coisa a respeito desse tópico em específico. Nós precisamos escutar a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos continuar escutando e continuar obedecendo. Eu vou repetir. Nós precisamos escutar a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos continuar escutando e continuar obedecendo. Porque se Abraão fosse obstinado, se Abraão ele não tivesse escutado a Deus naquele monte e obedecido, ele tinha matado a promessa. E sabe o que tem acontecido? Tem muita gente que recebe a direção de Deus, mas não continua escutando a Deus. Irmãos, tropeça, faz besteira. Por isso que eu falo que na nossa caminhada com Cristo, Deus pode mudar a estação em semanas. Deus pode mudar a estação em meses. Por isso eu preciso orar para entender qual é a vontade do Senhor. Você pode dizer amém? Quem está me entendendo? Quem conhece o projeto 1615? Levanta a mão. Quem vai fazer esse ano a escola? Levanta a mão. Os que não vai fazer a escola, corre. Falta só 20 dias, 22 dias para a escola. Dá tempo, Deus pode fazer um milagre na sua vida financeira. Mas eu quero te contar a história dessa escola. Em 2018, nós estávamos... 18 ou foi 19? Nós começamos a fazer esse movimento chamado Despertar lá em Marabá. E em menos de um ano a gente fez muita coisa. A gente tinha relevância na cidade, tinha a graça dos pastores, várias denominações participavam conosco do culto na rua. E o projeto cresceu tanto que isso começou a incomodar algumas igrejas e provocou até divisões. Não por parte do movimento, mas por parte de ciúme de pastores. E um dia o meu pastor, eu não era da igreja sede ainda naquela época, eu andava na minha igreja de bairro no São Félix. O meu pastor me chamou na casa dele e falou assim: meu filho, eu preciso conversar com você sobre o despertar. Aí eu fui com o coração aberto, não sabia o que era. Ele falou assim: meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Você precisa entregar esse projeto lá para a igreja sede, fazer de lá. Eu acho que não é interessante esse projeto ter tanta relevância e não vir da igreja que é sede, que cobra a nossa igreja. E eu falei assim: mas pastor, quem é que vai cuidar? Ele falou assim: Nakayama, não sei, mas você precisa entregar. Naquele dia meu coração fechou. Naquele dia eu fiquei muito triste. E eu falei para Deus: Deus, isso não é meu, isso é seu. Esse movimento não é meu, pertence ao Senhor. Eu vou entregar esse negócio. Conversei com minha esposa e fui na casa do pastor da igreja sede, né? Cheguei na casa do pastor, ele era muito amigo meu. Eu falei assim: pastor, eu enrolei, né? Conversei mais ou menos uma hora para chegar onde eu queria chegar. Quero entregar esse trabalho. Eu falei assim: pastor, eu vim aqui lhe entregar esse projeto. Eu não disse que era pedido do meu pastor. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Presta atenção. Líderes que estão aqui, adolescentes. Quando o seu líder direcionar alguma coisa para você, não chegue lá para fazer o conserto, falando assim: eu vim aqui porque a Liana mandou. Não, eu vim aqui porque o Diego mandou, eu vim fazer esse conserto. Não, crente. Você está tomando a decisão porque você decidiu. O seu líder, o seu pastor te direcionou. Não faça nada. Não faça nada no nome de Jesus, botando aquilo que você vai fazer na conta do seu líder, do seu pastor, do seu supervisor. Não, é problema seu, tá bom? Porque você obedece, porque você entendeu que você precisa obedecer. Quem está me entendendo? O líder direcionou que não é tempo de namorar e chega lá e aí fala: não, Liliane, é porque não é tempo de namorar, porque o Caio mandou eu vir aqui dizer que não é tempo de namorar. Não, não é assim não. Você vai chegar lá e vai dizer assim: olha, eu entendo que não é tempo de namorar. Eu conversei com a minha liderança, né? Eu sinto paz no meu coração. Não é tempo de namorar, vamos caminhar sendo amigos, amém? Não bote na conta do seu líder, no nome de Jesus. Seja responsável pelas suas decisões. Voltando aqui à história. Cheguei pro meu pastor, falei assim: pastor, eu vim entregar esse trabalho. Eu acredito que esse trabalho deve ser feito por aqui, tá assim, assado, cozido. No final, o pastor sorriu. Falou assim: Nakayama, você tá doido? Eu falei: o que foi, pastor? Ele: não, quem vai fazer é você. Continue com o trabalho, você está abençoado para crescer e para fazer esse trabalho abençoar mais vidas em nome de Jesus. O que aconteceu comigo? Deus devolveu o Isaac. Eu tenho outro testemunho também sobre isso.
Vou contar também para você. Dentro desse mesmo contexto, em 2019 eu ia lançar o meu livro. A pandemia foi 2019 ou foi 2018? 19, né? 20, né? 2019 eu preparei o meu livro, esse livro que algum de vocês tem, quem não tem, lá na livraria tem para vender, pode comprar. E aí, em 2019 eu fiz o meu livro, eu ia lançar, tava tudo certo. E aí meu pastor falou assim, Nakayama, não é para lançar o livro não. Eu sinto que não é tempo e tal. Aí eu, cara, fiquei ruim. Aí eu falei, cheguei indignado em casa. Como é que não é tempo? Tá tudo organizado, já tá tudo certo. Como é que meu pastor vem me dizer que não é tempo? E eu conversando com minha esposa, né? Aí eu falei assim, não, pois amém. Não é tempo, então eu não vou lançar. Gente, a Bíblia fala assim, ó, irei-vos, mas não pequei-vos. Eu estava num lugar seguro, que era minha esposa, então eu fui muito vulnerável no que eu estava pensando. O que acontece? Pandemia chega, não tinha como lançar livro, eu já tinha uma palavra de que não era para lançar. Nesse meio tempo eu venho para a Imperatriz, que eu não sabia que eu ia estar aqui em Imperatriz com vocês, e eu lanço meu livro aonde? 2022? Aqui em Imperatriz. Se eu tivesse não obedecido a Deus pela voz do meu pastor lá atrás, mesmo não concordando, eu não teria lançado o livro aqui, gente. Então entenda que a sua obediência hoje está te preparando para grandes coisas amanhã. Tem coisas que você não vai entender. Obedeça. Só não obedeça a sua liderança naquilo que não for bíblico, naquilo que não for saudável. Entende? Mas eu tenho esses dois testemunhos que me fizeram entender que eu precisava obedecer a Deus mais do que a promessa, porque eu tinha uma promessa. E hoje nós temos o projeto 1615 por conta de uma obediência lá atrás. Eu lancei o meu livro por conta de uma obediência lá atrás, que hoje eu vejo resultado, hoje eu vejo frutos e Deus me abençoou, porque obediência gera bênção. Eu fui abençoado. Você pode dizer amém? Então, com esses dois testemunhos e também o de Abraão, eu quero que você entenda que algumas vezes a sua obediência vai custar a sua promessa. E se Deus pedir a promessa, o que você vai fazer? Você vai entregar. Vai doer? Vai. Mas você precisa entregar. A Sodré tem mais ou menos... Ela foi para El Shaddai em fevereiro desse ano. E ela falava, pastor, não quero ir, mas Deus mandou eu ir. A obediência da Sodré custou a célula dela. Custou uma promessa. Mas ela obedeceu ao Senhor e ela está vivendo um novo tempo naquela igreja. E eu poderia contar vários testemunhos aqui, irmãos. Se ela fosse apegada à célula, se ela fosse apegada às discípulas, ela não estaria vivendo o que ela está vivendo hoje naquela congregação. Você está me entendendo? Então escute Deus. Você não vai ser um eterno líder de adolescente, não. Eu não vou ser um eterno pastor de adolescentes. Amanhã eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei se eu estou aqui ano que vem. E aí, se Deus me levar para um outro lugar. Sabe por quê? Porque você precisa entender que a obediência a Deus, ela está acima de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus, você pode dizer amém? Então obedeça ao Senhor Jesus. Deixa eu caminhar, porque senão eu vou demorar muito. E o terceiro e último ponto que eu quero conversar com você é que a obediência a Deus, ela é possível mesmo que as situações externas digam não. Ela é possível. Você crê nisso? Eu quero ler a história para você, resumir a história de um homem conhecido como Estevão. Quem conhece a história de Estevão? Está lá em Atos 7, versículo 51. Estevão, ele era um dos 7 diáconos escolhidos para servir às mesas. Um homem cheio do espírito e de sabedoria. Estevão, ele foi o primeiro mártir da Bíblia, da história. E sabe o que acontece com Estevão, irmãos? Estevão é apedrejado por discursar, por falar de Deus, por confrontar os religiosos a respeito da desobediência à palavra de Deus. E lá no versículo 51 de Atos 7, diz assim um texto. Estevão se direciona ao povo e fala assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Aqui não é assunto de teologia, se é Calvinho ou se é Armínio, se a gente resiste ou não ao chamado de Deus, amém? Mas aqui Estevão está falando assim para eles: olha, vocês foram rebeldes, vocês resistiram ao Senhor, vocês perseguiram os profetas. Aí ele começa a citar Moisés, ele começa a citar
os profetas que antecederam a esse momento. E Estevão é apedrejado pelos religiosos judeus. E ele dá esse discurso diante do Sinédrio, confrontando e relembrando o povo. O que o povo de Israel viveu, da sua obstinação. Por que eles perseguiram os profetas? E agora havia matado Jesus. E aí Estevão dá esse discurso, e Estevão é o que, irmãos? Apedrejado. Você pode dizer amém? E aí eu quero que você entenda uma coisa, que esse homem, ele foi obediente a Deus com a sua vida. Ele foi obediente a Deus, por quê? Porque ele serviu a Deus com fidelidade. Ele pregou com verdade, ele perdoou com amor e morreu com fé. Ele foi obediente ao Senhor porque ele poderia ter hesitado. Quem lembra de Pedro? Pedro, ele negou Jesus quantas vezes? 3. Imagine se Estevão fosse covarde igual Pedro foi. Não, ele foi obediente, ele continuou pregando com autoridade. Então eu quero que você entenda que as situações externas podem tentar oprimir você, podem tentar fazer você querer abandonar a sua fé, mas você não pode ceder. Assim como Estevão permaneceu convicto da palavra que ele tinha recebido, da revelação que ele teve do Senhor, ele continuou pregando. Irmãos, nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Eu não sei quais situações externas que têm atrapalhado você na sua vida de obediência. Eu não sei se é os seus amigos, eu não sei se é a sua família, eu não sei se é o pecado, eu não sei se é as suas emoções, mas entenda que obedecer a Deus é o caminho. Você pode dizer amém? O que eu acho interessante desse texto é que a Bíblia fala que enquanto Estevão era apedrejado, o que ele viu? A glória do Senhor Jesus. Ele viu o Senhor Jesus vindo buscar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vê a glória de Deus só participando do culto team, só participando de um acampamento. Você também vai ver a glória de Deus sendo apedrejado. Eu não sei se você está passando por situações difíceis, mas se você está passando, eu quero te dizer que também nessas situações você vê a glória de Deus. É um momento difícil da sua família, então enxergue a glória de Deus, tente ver a glória de Deus. No nome de Jesus, você precisa ver a glória do nosso Senhor Jesus, mesmo sendo apedrejado. É um momento muito importante na sua caminhada, porque o justo ele vive por fé e não pelo que sente. Sabe, as situações difíceis vão revelar a maturidade sua, crente. Se você é maduro ou não. Eu não sei se você está sendo perseguido na escola, na sua faculdade, mas é um bom momento para que você veja a glória de Deus. É um bom momento para que você olhe para o céu e fale: Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. E enquanto isso, você está vendo a glória de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero finalizar essa mensagem com um testemunho. Um dia eu também tive que ver a glória de Deus em meio aos opressores. Todo mundo sabe que eu casei muito cedo. Quem é que não sabia disso? Levanta a mão. Tem alguém que não sabia? Eu casei muito novo. E quando eu me casei, eu fazia o 3º ano do ensino médio. Ou seja, eu tinha 17 anos de idade. Quando a Bianca engravidou, a primeira coisa que os meus amigos falaram na escola foi assim: você vai assumir esse menino. Eu falei: não sei. Mas tu é muito novo. Eu falei: pois é, e agora? E não só os meninos, como as minhas amigas: não, você vai só cuidar, assuma a responsabilidade, mas você ainda é muito novo para casar. E você imagina como é que eu ia tomar uma decisão de casar com a minha esposa, que é minha esposa hoje, se eu não tivesse tido uma revelação da glória de Jesus? Os meus pais nunca interferiram na minha decisão, mas um dia eu precisei decidir obedecer a Deus, porque eu sabia que o caminho correto era me casar. Aí um belo dia eu estou em um discipulada, não era discipulada, era discipulada. E aí eu tô resistente para casar e para não casar. E a minha discipuladora chegou para mim e falou assim: Gabriel, ela me chama de Gabriel. Gabriel, você quer agradar a Deus ou aos homens? Porque a sua decisão de casar é para agradar a Jesus. Seja obediente a Ele. Foi quando eu decidi casar. Eu decidi ser obediente a Deus. Não é que eu não amava minha esposa, é porque eu só tinha 16 anos de idade, 17 anos. Quem tem 16 anos aí? Levanta a mão. 17. Da sua idade, você imagine só. Então eu decidi casar, irmãos. E hoje eu estou aqui.
Sabe por quê? Porque eu obedeci ao Senhor Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Eu não sei quais são as situações que têm tentado atrapalhar você de ver a glória de Deus. Eu não sei quais situações externas têm oprimido você. Mas eu quero dizer para você, obedeça. Obedeça ao Senhor. Seja obediente a Ele. Vai dar tudo certo no final e você vai ver o fruto da sua obediência. Quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Obedeça a Deus. Amém? Talvez você não vai ver o fruto de imediato, mas você vai ver o fruto. E vai chegar em nome de Jesus.